O crente e o pecado. Comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Está em Romanos, capítulo 5. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. No capítulo 6 da carta aos Romanos, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e assim mesmo estarem livres da condenação eterna em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida em Cristo Jesus. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo a um só tempo. Se o crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e morte eterna. O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado em seus vários aspectos. De acordo com o texto bíblico, a palavra pecado pode significar transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Iniquidade, maldade ou injustiça. Pode significar também o pecado como um poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Também significa o pecado ilegalidade, iniquidade e rebeldia contra a lei de Deus e incredulidade e infidelidade. Destas definições, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo, isto é, apego do ser humano às coisas ou aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e à sua palavra. É a inimizade contra Deus e desobediência. O pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. O pecado está arraigado nos desejos humanos. O pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Resulta em julgamento divino, leva à morte física e espiritual, e o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo e por sua obra redentora pela humanidade.